Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete, com a prece inicial, o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Linha de Luz. Seguimos com os comentários da nossa irmã Célia, a nossa irmã Franciele, nossa irmã Lisete, para mim e Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares de purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece inicial. Vamos iniciar o nosso Evangelho no lar. Vamos todos juntos nos harmonizar e pedir ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos dê a permissão da presença dos Espíritos de luz e dos anjos guardiões, para nos auxiliar e para que consigamos passar a mensagem e também aprendermos juntos com mais essa lição de amor e fé. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Linha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 13, Não confundas. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo, Romanos 10, 11. Em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformista, evangélico, que se limitam à fórmula verbal, espiritista, que constitui todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendam a médios que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que todas as crenças cegas distantes do Cristo podem redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística do culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade da falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante, revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que o objeto centraliza a tua crença, meu amigo. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos.
A doutrina espírita, em sua essência, vem nos esclarecer que o esforço individual é a justa medida para estabelecer a necessária diferenciação entre as criaturas. Isto porque a distribuição de oportunidades divinas é sempre a mesma para todos nós, indiscriminadamente. E os homens recebem idênticas possibilidades de crescimento intelectual, moral, espiritual, para a devida elevação aos planos superiores da vida. Conforme a assertiva do apóstolo Paulo de Tarso, somos santuários de Deus vivo. E mesmo em nossos dias, inúmeras pessoas se declaram descrentes da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto desfrutam da juventude com saúde, não se dispõem ao cultivo de virtude do espírito imortal, que são preferindo a busca desenfreada dos prazeres mundanos. Mas, quando a juventude se vai e as possibilidades do corpo já não são as mesmas, tornamos-as inabilitados à movimentação no campo das fantasias, volta-se contra a divindade e precipita-se em abismo de revolta e desespero. Só então, meus irmãos, nós podemos constatar pela decepção que as comete, porque passaram a vida toda absorvidos pelas preocupações imediatistas dos prazeres na esfera inferior, transformando a esperança em ambições criminosas e expressões de confiança em fanatismo cego, jamais escutando as palavras delicadas e puras do Senhor Jesus. No santuário interno nosso, obcecada pelas ilusões do plano físico, não perceberam as sublimes advertências da consciência que contém as leis divinas, preferindo esperar a hora renovadora do sofrimento causado por nós mesmos. Sabemos que os conceitos doutrinários do Espiritismo se solidificarão um dia em nossa sociedade, conforme contido em um livro dos Espíritos e transcrito. Mas é preciso fazer parte do que nos compete. Dentro das nossas possibilidades, nós temos que trabalhar, promover as mudanças, aplicar os recursos disponíveis para todos nós, para que todo esse advento de transformação não seja retardado pela falta de empenho, pela falta de estudo, pela falta de dedicação de cada um de nós, que estamos hoje os discípulos do Cristo, para levar a sua mensagem aos rincões mais distantes, através da internet, através do Evangelho no Lar. Seguidor do Espiritismo, e assim a regeneração tão sonhada por todos nós não fique apenas em nossos sonhos, mas passe a fazer parte da nossa vida e da nossa realidade. Gratidão. Boa noite a todos. Foi muito bem colocado o nosso irmão Ney. E essa lição de hoje, que não seremos confundidos, é uma coisa que eu sempre meditei muito, no que um homem coloca a sua confiança. Porque eu acho que muitas vezes é por medo, ou é por insegurança, ou por conveniência, que o ser humano se apega a religiões, a seitas, credos, para passar sua responsabilidade sobre o peso de outro. Não, mas meu padre me aconselhou. O meu pastor pregou dessa maneira. No meu centro espírita, ou no meu terreiro,
É assim que dizem, eu sigo dessa maneira. Mas e o meu livre-arbítrio? E aquilo que apenas eu, como pessoa, vou sair daqui deste mundo e vou prestar contas, porque quando eu vim e não fui obrigada a descer. Eu pedi para vir. Eu tive a oportunidade de encarnar e ter mais uma oportunidade de vivenciar esta vida, de repetir, de caminhar de forma diferente dos passos que eu não trilhei de certo da outra vez. Posso errar em outros, mas tentar fazer diferente. E o que eu faço se eu coloco a minha responsabilidade nas costas de outras pessoas ou de outros? E fico dependente da vontade ou do desejo que outros realizem para mim. Eu faço uma promessa a um santo. O que são santos? Sejais santos como vosso Pai do Santo é. Nada mais são aqueles que, como Cristo indicou, aquelas pessoas que tentavam seguir a vontade de Deus. Não queriam, e de certa modo nenhuma, foram feitos para ser colocados em altares. Esses cristãos, esses exemplos de vida e de luta, não almejavam lugar nenhum a não ser a vontade de Deus. Muito menos ficar enfeitando qualquer coisa. Um bom padre é aquele que direciona o seu rebanho para o Cristo. Um bom pastor é aquele que direciona o seu povo para o Evangelho. Então, o nosso único modelo e guia, a nossa certeza certa é o Cristo. São as palavras do Cristo. Kardec não era perfeito, o Espiritismo não é perfeito, os católicos, nem religião nenhuma, nada é perfeito. O Cristo é. Por isso, ele veio ao mundo para nos ajudar. Ele via que a Terra precisava, necessitava e disse, não, eu preciso ajudá-los. A situação é difícil, a caminhada está difícil, então eu vou. Eu preciso novamente senti-los próximos de mim e eu sentir-me próximo deles e eu vou. Eu vou ensiná-los ao caminho. E como homem, porque como homem eu vou mostrar que é possível ir. E ele mostrou. O homem é falho, mas o Cristo não. As palavras deles não é preconceituosa, não é racista. Ele não tem preconceitos de gênero, de classe, de nada. Ele acolhe homens, mulheres, crianças, a todos que eram discriminados. Foi isso que Jesus fez. O evangelho dele é perfeito, como o homem não consegue ser, mas caminha para lá. Então o que nós devemos ser para não sermos confundidos? Seguir a Jesus Cristo. As outras nos ajudam, mas seguir mesmo são as palavras do nosso Cristo, nosso irmão maior, o Filho do nosso Deus. Muita gratidão. Eu vou ler um capítulo de João, é o capítulo 13, em que Jesus nos diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, nós precisamos aprender a buscar pelos ensinamentos do Mestre Jesus, porque entre saber e fazer há uma grande diferença. Quase todos sabem, mas poucos fazem. Muitos apontam o caminho através de belas palavras, demonstrando assim que têm o saber, mas são muito raras aquelas que, mesmo vivenciando uma grande dor, mesmo padecendo de várias formas, caminham em silêncio, com alegria, amparando, auxiliando e ainda mais socorrendo o próximo. Nós precisamos da evolução para estruturar o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois esse é um caminho importante para a plena felicidade. Então é muito oportuno que nós reflitamos sobre alguns questionamentos de Jesus, porque muitos deles ainda não foram respondidos devidamente por nós, diante da nossa própria consciência. Por exemplo, o que buscamos? O que fazemos de especial? E quem dizemos que Jesus é? Onde será que está a nossa fé?
O Espiritismo não é somente uma bela filosofia, mas é um roteiro para a nossa jornada evolutiva. Porque o espírita é aquele ser que está cada vez mais perto da verdade, e depois de ter sido banhado pela luz da fé, também fica igualmente iluminado. Vai ser exatamente esse o exercício contínuo que vai nos levar ao encontro da verdade, que vai nos libertar das amarras da ignorância e nos orientar a conquistarmos virtudes que vão refletir o amor que nós temos em nós. Mas eu falo daquele amor verdadeiro, que só pode ser realmente sentido quando for praticado, vivido em toda a sua intensidade. Então estejamos alertas. Nós todos somos indivíduos que temos nossas lutas diárias. Precisamos compreender que também somos passíveis de falhas. Porém, desejamos dias melhores tanto para nós como para aqueles a quem queremos bem. Devemos ter em mente os ensinos do Mestre, amar e estudar, ensinar e ajudar, escrever e socorrer, pesquisar e desculpar, não apontar erros, apresentar soluções, não difundir enganos, sugerir correções, não propagar incêndios para destruir e derrubar somente quando puder reconstruir. Lembremos que a nossa vida aqui na Terra é a jornada para o nosso Pai Celestial. Então sigamos os exemplos de Jesus, porque assim jamais seremos enganados pelas armadilhas humanas. E para vencer em nossa caminhada, sempre poderemos contar com o suporte daquele amigo inseparável de todas as horas, que é o nosso Mestre Jesus, como também com as luzes da nossa doutrina espírita tão amada. Lembremos sempre dos convites de Jesus, lembremos que o Mestre é o eterno amigo, porque foi Jesus, nosso celeste amigo, quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por que hesitar? Por que procrastinar? Por que temer? É Jesus quem diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Gratidão. No texto, né, ali tem: lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. E em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Uma pergunta, um questionamento há de se pensar, né? Muitos de nós procuramos encontrar socorro imediato, seguindo uma religião ou outra. E quando isso não acontece, não sai como a gente espera, né? A gente fica frustrado, a gente fica perdido. Porque colocamos fé em algo que não está preparado para resolver todos os problemas, principalmente os nossos, né? Porque não depende dos padres, pastores, médiuns, depende sim da nossa fé em Deus, do nosso comprometimento com os ensinamentos de Jesus, como já foi bem falado por Ney, Célia e Fran. Não devemos buscar santos milagrosos, milagreiros. Devemos sim viver no caminho de nossa regeneração, do nosso crescimento, longe de tudo que é falso e não vem dos ensinamentos do Cristo. Jesus é o único modelo e guia, e nós devemos seguir somente ao Cristo, aos ensinamentos dele, ao Evangelho que ele deixou para nós. Orientações podemos até buscar destes que estão à frente das igrejas, templos, casa espírita, mas a escolha é sempre nossa. Por isso a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, acreditar cegamente que eles vão resolver os nossos problemas não é um caminho certo a seguir. O único caminho é o do Cristo. O único caminho que a gente tem que ter é fé em Deus, fé que a gente tem um Deus que está com nós sempre, nos protegendo. E sempre questionar esses outros que aparecem nos dando algumas coisas que parece ser bem interessante, que vai resolver a nossa vida, mas não é por aí. O conhecimento nos liberta da ignorância.
Sendo assim, cada um constrói a sua própria verdade, mas precisamos ter a cautela de não confundirmos as nossas verdades com as verdades do Cristo. Sabemos que ainda somos falhos no nosso processo de evolução. Os Espíritos sempre nos alertam, sempre nos advertem, os Espíritos sempre nos advertem a necessidade da humildade, para que não haja fanatismo e exaltação, para que isso não se torne um obstáculo em nossa caminhada evolutiva. Por isso é fundamental lembrar que somente Jesus é o caminho, como todos bem destacaram. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, nossos irmãos espirituais, pedimos e agradecemos, pedimos a bênção para encerrarmos essa noite de oração, de amor, e pedimos a bênção para os trabalhos que temos pela frente ainda até domingo. Muitos de nós somos trabalhadores em outras casas, em outros lugares. Que o Senhor nos abençoe, nos conserve na tua fé, na tua luz, na busca pela tua palavra, para que não sejamos confundidos. Nós agradecemos ao apoio de todos os irmãos da espiritualidade maior que estão conosco nesse momento, nos ajudando. Pedimos a bênção do nosso Pai, que nos abençoe todos os dias, nossas famílias e a cada um dos trabalhadores e da Cavilha. Que a graça do Senhor ilumine o caminho de cada um. Que assim seja.